Página 236, questão de número 18. Determine a área de cada um dos triângulos representados nas figuras seguintes, nas quais a unidade de medida indicadas é o metro, certo? Então, vamos para a letra A. Letra A, ela traz para a gente aqui um triângulo, e esse triângulo tem um nomezinho especial, né? Ele tem 3 lados que têm a mesma medida. Então, a gente chama esse triângulo de triângulo equilátero. No teu livro, ele traz uma formulazinha, mostra como é que você encontra uma fórmula para calcular a área do triângulo equilátero. Ela está na página anterior. A gente vem aqui, ó, página 235, né, mostra bem direitinho a área do triângulo equilátero, né, a forma como ele desenvolveu essa fórmula. E no final tá aqui ela, ó, a área L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então, essa formulazinha vai ser o que a gente vai utilizar na nossa letra A. Né? Vamos aqui, letra A, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Nosso lado, nosso L é 8, então vai ficar 8 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. 8 ao quadrado, 64. Se você dividir 64 por 4, vai dar 16. Então, vai ficar 16 raiz de 3 metros quadrados. Letra A, essa é a nossa resposta, tá bom? Letra B, o que é que a gente tem na letra B? Um triângulo que tem também um nome especial. Esse triângulo aqui, ó, se a gente observar, 2 lados são iguais e um é diferente. Então, esse triângulo aqui a gente chama de triângulo isósceles. Isósceles tem 2 lados iguais. Na pesquisa de vocês, provavelmente, vocês encontraram uma característica desse triângulo, que quando a gente traçar a altura relativa a esse lado diferente, essa altura vai ser a altura, vai fazer 90 graus, né? Mas também vai dividir essa base ao meio, tá certo? Vai dividir o lado ao meio. Então, se eu traçar a altura, esse 8 vai ficar 4 para um lado, 4 para o outro. Eu fiz aqui a figurinha para a gente ter uma noção como é que fica, ó. Tracei a altura, né? A altura faz 90 graus, quando chega lá embaixo. Chamei esse pontinho aqui de chegada de H. Esse pontinho H, antes dele, vai valer 4, depois dele vai valer 4, porque o total é 8, tá certo? Então, o que é que a gente tem na nossa figura nova, com a altura traçada? A altura que eu não sei, que eu chamei de H, esse ladinho de 12, esse ladinho de 4, ó. Eu dividi meu triângulo grandão em 2 triângulos menores. E aí, eu tô olhando para esse triângulo menor aqui, tá certo? Esse triângulo menor, ele tem um ângulo de 90 graus. Então, é um triângulo retângulo. De frente, né, oposto a esse ângulo de 90, a gente tem a nossa hipotenusa, nesse caso, 12. E os outros 2 lados, o H e o 4, são catetos, né? Então, a gente utiliza aqui o teorema de Pitágoras, ó. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Esse mais 4 ao quadrado, você passa para o outro lado, menos 4 ao quadrado. 12 ao quadrado dá 144. 4 ao quadrado dá 16. Quando faz a subtração, fica 128. Raiz de 128, por que a raiz? Para que esse ao quadrado, né, saia daqui. A gente tira a raiz dos 2 lados. Raiz de 128 não é um número inteiro, então a gente faz a fatoração dele e vai ficar 8 raiz de 2, a medida é em metros, porque a questão pediu para ser em metros, né? Encontrei a altura. Como a gente já tem a base, né? Que a base é 8, a gente já tem aqui ela. Então, agora com a altura, opa, nossa área vai ser... Eita, meu celular gosta de fazer isso. Nossa área vai ser base vezes a altura dividido por 2. A base é 8, a altura é 8 raiz de 2 sobre 2. 8 vezes 8, 64. Se eu simplificar, se eu dividir o 64 por 2, vai ficar 32 raiz de 2. Como a questão falou que era em metros, né? Então, a nossa área vai ser 32 raiz de 2 metros quadrados, tá bom? Essa foi a nossa letra B. Letra C, o que que a gente tem? Esse triângulozinho verde, né? Letra C, um triângulo que tem todos os lados diferentes, né? Não é equilátero, não é isósceles,
Ele tem um nomezinho também, ele também é especial, ele é o escaleno, né? Não tem nenhum lado igual. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente sabe a base que é 11, né? E vamos tentar descobrir a altura. A gente vai traçar a altura a partir do ponto A até o outro lado. Pronto, então aqui, ó, fiz a mesma figura, né? E aí, tracei aqui a altura, tá certo? Chamei essa altura de H. Aqui é o lado que mede 4, ó, né? O lado que mede 4 tá aqui. O lado que mede 9, mais a base que mede 11, a gente vai dividir em 2 pedacinhos. Por quê? Porque quando a gente traça a altura, ó, ela chega bem aqui do outro lado e transforma em 2 segmentos. Esse segmento até o H e do H até o C. Se o segmento inteiro é 11 e esse primeiro pedaço eu chamo de X, o restante vai ser 11, que é o todo, menos o X, que é o primeiro segmento, tá certo? Então, a gente vai trabalhar em cima desse triângulo. Se a gente observar, essa altura faz ângulo de 90 graus quando chega lá do outro lado, né? Então, do meu lado esquerdo, tem um triângulo retângulo. Do meu lado direito, tem um outro triângulo retângulo, tá certo? Nosso triângulo do lado esquerdo, oposto ao ângulo de 90, temos o 4. Como catetos, nós temos o H e o X. Então, a gente vai usar o teorema de Pitágoras, né? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Esse x ao quadrado positivo passa para o outro lado negativo, então vai ficar menos x ao quadrado, tá certo? E aí, a gente vai parar por aqui, porque eu tenho 2 variáveis e não tenho para onde ir. Mas eu sei que h ao quadrado é igual a 16 menos x ao quadrado. Parou aí. Vamos brincar com o nosso triângulo do lado direito agora, ó. Oposto ao ângulo de 90, né? A hipotenusa mede 9. E os catetos são h e 11 menos x. Então, a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Traz para cá. Teorema de Pitágoras aqui, ó. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado, certo? Mas bem aqui antes, a gente encontrou que h ao quadrado é igual a 16 menos x ao quadrado. Então, bem aqui, quando a gente chega no h ao quadrado, a gente pode tirar esse h ao quadrado e substituir pelo 16 menos x ao quadrado. Tá aqui ele, certo? Pronto, h ao quadrado tá aqui. 11 menos x ao quadrado, a gente faz o produto notável. É o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Quem não lembra, é hora de revisar um pouquinho, né? Então, vamos lá. 9 ao quadrado dá 81. Aí, bem aqui, a gente vai repetir 16 menos x ao quadrado, tirar isso aqui do parênteses, né? Como o sinal anterior a esse parênteses é positivo, eles vão sair exatamente com o mesmo sinal. 121 positivo, 22x negativo, x ao quadrado positivo. Menos x ao quadrado cancela com o x ao quadrado, com mais x ao quadrado, né? Cancela. Restou o quê? Com o x, restou apenas o menos 22x, tá aqui ele. E sem o x, o 81, que já está no segundo membro. O 16, que era positivo, vai para o segundo membro negativo. E o 121, que era positivo, vai para o segundo membro negativo também, tá bom? Repete menos 22x. Se você juntar 81, menos 16 e menos 121, você vai obter o resultado, como resultado, né? Menos 56. Como está negativo aqui no nosso primeiro membro, a gente multiplica por menos 1, alterar o valor de toda a equação, né? Então, 22x vai passar a ser positivo, 56 vai passar a ser positivo. 22 está multiplicando, passa para o segundo membro, dividindo. Dá para simplificar por 2, então vai ficar x igual a 28 sobre 11.
A medida é em metros, porque a questão pede que seja em metros, tá bom? Encontramos o valor do x. O que é que a gente faz agora? Volta para aquela equaçãozinha que a gente deixou parada aqui, ó. Onde tem x, eu vou colocar a nossa nova descoberta, 28 sobre 11. Então, coloco aqui. Repete h ao quadrado, repete o 16, no lugar do x, coloca 28 sobre 11. Tanto 28 quanto 11 vão ficar ao quadrado. 28 ao quadrado, 784. 11 ao quadrado, 121. Aqui nós temos uma subtração de duas equações. Desculpa. Uma subtração de duas equações. Então, a gente vai precisar tirar o MMC. MMC entre 1 e 121 dá 121. 121 dividido por 1 dá 121, vezes 16 dá 1936. 121 dividido por 121 dá 1, multiplicado por 784 dá o próprio 784. Quando a gente faz essa subtraçãozinha aqui, vai dar 1152. Então, h ao quadrado é 1152 sobre 121. Para esse quadrado sumir, todo mundo tem que tirar a raiz quadrada. Raiz quadrada de 1152, eu não sei. Não é um número inteiro, é um número decimal, e aí a gente não vai procurar, como o ditado diz, né? Chifre em cabeça de cavalo. Então, a gente vai fatorar esse número e vai encontrar 24 raiz de 2. Raiz de 121, 11. Então, nossa altura vai ser essa coisa feia que vocês estão vendo, tá certo? H igual a 24 vezes raiz de 2 sobre 11, né? Por que eu chamei o bichinho de coisa feia? Porque eu sei que vocês não gostam de trabalhar com fração e raiz. E a gente vai trabalhar muito isso esse ano, tá certo? Então, eu peço que vocês, aqueles que ainda têm dúvida, procurem dar uma revisadazinha em fração, em raiz. São conteúdos que são ferramentas para a gente trabalhar esse ano, né, nesse primeiro ano do ensino médio, tá bom? E vocês vão ver que é a coisa mais linda do mundo. Quando o professor olha isso aqui, acha a coisa mais linda do mundo. Mas vamos lá. Encontramos a altura. A base a gente já tem, a base é o 11, né? Nosso triângulo aqui mostra, ó. Então, para encontrar a área, base vezes altura dividido por 2. Base 11, altura 24, raiz de 2 sobre 11, dividido por 2. Esse 11 está multiplicando, esse está dividindo, a gente pode cancelar. Sobra 24 raiz de 2 sobre 2. 24 dividido por 2 dá 12, e nossa área vai ser 12 raiz de 2 metros quadrados. Questãozinha grande, esse item C, ele foi grande, né? Haja continhas, o tanto de cálculo, né, para a gente chegar lá. Então, vamos lá, vamos para a letra D. Temos letra D? Temos. Letra D é um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo cuja base é 12 e tem um ângulozinho de 60 graus aqui. Mas eu não sei a altura. Se eu não sei a altura, chamo de H. Não temos como fazer Pitágoras. Por quê? Porque a gente não sabe nenhuma informação sobre a hipotenusa. Então, a gente vai trabalhar aquela tabela dos ângulos notáveis. Eu quero saber o cateto oposto do ângulo de 60 e eu sei a medida do cateto adjacente. Seno, cosseno ou tangente que eu vou utilizar? Que usa cateto oposto e cateto adjacente. É a tangente, né? Então, a gente vai trabalhar com a tangente do 60. Tangente de 60, cateto oposto é o H, cateto adjacente é o 12. Na tabela, tangente de 60 é o raiz de 3, fazendo meios pelos extremos, H igual a 12 vezes raiz de 3. 12 vezes raiz de 3 metros. O papel não fica parado, né? Nossa área vai ser a base vezes a altura dividido por 2. A base é 12, a altura 12 raiz de 3 dividido por 2. 12 vezes 12, 144. Quando eu divido 144 por 2, dá 72 raiz de 3 metros quadrados. Essa é a nossa área, tá bom?
Então, letra D de dado, 72 raiz de 3 metros quadrados. Para finalizar essa questão de número 18, letra E. Letra E, a gente tem um triângulo aqui, né? Que a gente não sabe a medida da base e não sabe também a altura. A gente sabe esse lado que vale 6, esse lado que vale 4 raiz de 6 e um pedacinho da base que vale 2, né? Até o pontinho da altura a gente sabe que vale 2, mas da altura em diante a gente não tem essa medida. Então, a gente vai dividir esse triângulo em 2 pedaços. A gente sabe que quando traça a altura é 90 graus dos 2 lados, né? No livro ele colocou só de um lado, mas a gente tem a certeza que é dos 2 lados. Então, a gente vai ter 2 triângulos retângulos. Vamos trabalhar com o triângulo retângulo do lado esquerdo, tá bom? Chamar essa altura de H. Nossa hipotenusa é o 6, porque é oposto ao ângulo de 90. E os catetos H e 2. Então, a gente vai fazer o teorema de Pitágoras, né? Cateto H, cateto 2, hipotenusa 6. Esse 2 ao quadrado, ó, passa para o segundo membro, era positivo, veio negativo. 6 ao quadrado é 36. 2 ao quadrado é 4. 36 menos 4 dá 32. E a raiz de 32 não é um número inteiro, então a gente apenas fatora e fica 4 raiz de 2 metros, tá bom? Encontramos o H. Mas e aí? O que a gente pode fazer agora? A gente tem esse triângulo aqui, ó, do lado direito, esse triângulo retângulo do lado direito, onde a gente sabe essa medida, que é a hipotenusa, a gente agora sabe a altura, mas a gente não sabe esse pedacinho, ó, que vem a partir daqui até o C. E esse pedacinho eu vou chamar de X, tá certo? Esse pedacinho todinho aqui, ó, da altura até o C. Então, a gente vai usar Pitágoras nesse outro triângulo. Como é que fica? H é o cateto. Canta aqui ele. X é o outro cateto. 4 raiz de 6 é a hipotenusa. Então, quem é a altura que a gente acabou de descobrir, ó? 4 raiz de 2. 4 raiz de 2 ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 4 raiz de 6 ao quadrado. Esse 4 raiz de 6, o 4 fica ao quadrado, dá 16. Raiz de 6 ao quadrado é o próprio 6. Esse 4 raiz de 2 ao quadrado está positivo no primeiro membro, ele passa para o segundo membro negativo. O 16 vezes 6 dá 96. Agora, o 4 raiz de 2, ó, quando a gente eleva ao quadrado, 4 ao quadrado dá 16. Raiz de 2 ao quadrado é o próprio 2. E 2 vezes 16 dá 32. 96 menos 32, 64. Quando a gente tira a raiz quadrada, raiz de 64 vale 8, né? Então, nosso x é 8 metros. Mas quem é esse x mesmo? Voltando aqui para a figura, ó. O x é a medida daqui do C até chegar à altura. Então, essa base todinha do B até o C vale quanto? Vale 2 mais 8. A base do nosso triângulo vale 10, né? Coloquei aqui no cantinho também, ó. A base é 2 mais 8, que vale 10. Então, como é a área, base vezes a altura dividido por 2. 10 vezes 4 raiz de 2 dividido por 2. 10 vezes 4 é 40. 40 dividido por 2, 20 raiz de 2, né? Então, a nossa área é 20 raiz de 2 metros quadrados, tá bom? E aqui a gente finaliza a questão 18.